como bons amigos. Perguntei se ele queria uma bermuda emprestada, e quando fui buscar, ele já tinha se atirado na piscina pelado. Me senti estranho, mas pulei na piscina mesmo assim, usando um calção. Enquanto ele flutuava no mesmo lugar e falava sobre algo que não conseguia prender minha atenção, eu via seu corpo balançar dentro d'água. Estávamos tremendo de frio, mergulhados no calor da noite de verão. E logo que me acostumei à água, ele propôs que buscássemos mais cerveja. Foi andando nu pela casa. Eu estava de toalha. Quis sentar-se na sala com as luzes apagadas, mas achei melhor deixar ao menos um abajur aceso. Ele disse que se sentia bem de estar assim, pelado e com alguém em quem confiava. E eu disse que o pudor era uma mentira inventada, que eu já havia corrido sem roupa com os amigos na praia, que para mim não tinha problema. E comecei a imaginar. Porque sim, ele era meu amigo e um dos melhores desde sempre. Mas já havia muito tempo namorava, não ia querer nada comigo. Amigos, amigos mesmo. Eu não desejava desejar o corpo dele. Éramos só nós dois em casa, tomando cerveja, meus pais viajando, Arnaldo Batista tocando. Ele sugeriu um banho quente. Fomos ao meu quarto, ele pelado e eu com vergonha. Levei ele para o banheiro e liguei o chuveiro. Saí do banheiro, sentei na cama e esperei. Vi meu amigo me olhando pelo vidro do box. Pouco tempo depois, me chamou. Disse, vem, tem que ser juntos. E fui. Ele tinha pelos por todo o peito. Nos ensaboamos, cada um em um canto do box, até que ele me abraçou, dizendo que era em nome da nossa amizade. Senti nossos corpos colados, o mais caloroso dos verões. Saí do abraço e perguntei se ele queria shampoo. Ele perguntou se aquilo ficava entre nós. Eu disse que sim, era um banho, afinal. Ele me abraçou de novo. Dessa vez esfregou o corpo no meu, o sexo no meu. E ele disse, vamos transar que nem bons amigos? E eu pedi para ele repetir, e pedi de novo. Perguntei se ele estava louco. Ele disse, não tem problema, eu já traí antes. Mas e nós dois, eu disse. Imaginava que numa situação dessas eu prezaria pela amizade. A amizade. Beijei ele e vi indecisão no seu rosto. Deixei a água escorrer. Ele, cada vez mais excitado, passou a língua pelo meu corpo. E eu, já não mais fingindo que me importava, lambi de volta. Ficamos nisso por algum tempo, até que ele pediu para parar. Não sei se quero fazer isso, ele disse. Não me sinto bem fazendo isso. E paramos. Vou fazer a vendedora de livros, então, antes da gente começar o debate, tá? Vou vender o livro de cada um. O que eu acho incrível, acho que a gente pode compartilhar impressões sobre esse conto, né? Você começou escrevendo umas histórias eróticas, não começou? Daqueles tele, não sei o quê? Você conhece essa pegada. Só que... então, não é literatura. E ele consegue trazer um pouco disso, só que numa medida exata de um realismo e de uma objetividade, sem também pesar num melodrama. Ou né? A questão do afeto está muito bem pontual ali, os pequenos afetos possíveis nessa nova geração. Né? Então, para mim, realmente né, além de ser meu amigo, assim, grande escritor, assim, eu considero, é um menino mesmo que ele representa, historicamente, eu acho que uma nova geração. Né? É uma nova geração mesmo. Conta um pouquinho para a gente, Santiago, antes da gente ler outro livro, a tua história de vida. Conta como você começou a escrever nas histórias eróticas, como elas te ajudaram. Como que foi isso? Conta para a gente isso. Na verdade, eu sou redator formado em publicidade, né? Eu era redator publicitário, aquele publicitário clássico que quer ser escritor, então eu tinha uns romances na gaveta e tal. Só que eu larguei a publicidade porque eu não queria me contaminar com a publicidade. Só que daí nesse meio tempo fui para Londres, trabalhei de barman e tal. Isso aos 24, 25 anos. E quando eu voltei para o Brasil, que eu ganhei um concurso
para romance inédito, tipo o Prêmio Sesc, mas na época não existia o Prêmio Sesc, chamava Prêmio Fundação Conrado Wessel. Eu ganhei com 25, saiu meu primeiro livro, só que, obviamente, não dá para sobreviver de livros, né, como não dá até hoje. Então, eu trabalhava de barman naquela época em São Paulo, dava aula de inglês e tal, e um dos empregos que eu arrumei era fazer textos de disque sexo e disque horóscopo para uma operadora de celular. Na época o celular não tinha essa tecnologia de vídeo, tal, era só áudio o celular, né? E eu vi uma vez no Estadão um anúncio assim, precisa de redator para textos eróticos e esotéricos. E eles colocaram um e-mail errado no Estadão, era lip, sei lá das quantas, @uol. E estava escrito lip, né? Eu mandava o e-mail voltava. Eu falei, puta, deve ser lip de Felipe, deve ser lipe. Aí eu mandei, no dia seguinte o cara me ligou e falou, olha, você foi a única pessoa que mandou o currículo, a única que acertou, vem aqui. Tá? E ele precisava de alguém que escrevesse histórias de sacanagem, para a pessoa ouvir no telefone e bater punheta, entendeu? Tinha as categorias gay, lésbica e hétero. E era encenada, eram sempre duas pessoas, então tinha uns locutores que gravavam, fazia todos. E eu transformava o hétero em lésbico para aproveitar a história, assim, né? Só fazia adaptações, assim. E eu fiquei fazendo isso quase um ano. Eu já tinha publicado, já estava com o livro publicado, mas foi assim o começo. Mas não era nada literário, era total clichê assim para fazer o povo bater punheta mesmo. Mas eu ia falar ia perguntar para o Tobias, que eu acho que é inescapável, ele já deve estar ouvindo muito isso, né? Mas acho que todos nós autores gays já ouvimos assim, qual a influência de Caio Fernando Abreu na tua porque acho que todo escritor gay, né, tem que ser influenciado pelo Caio. E ele começou a ler, eu falei, nossa, tem alguma coisa de Caio, mas acho que todo escritor gay tem alguma coisa de Caio. Ainda mais no Gaúcho, tal. Eu queria saber se tem essa. Acho que eu ouvi essa pergunta 3 vezes ontem e hoje, assim. Assim, sei lá. Eu li um livro do Caio só, que foi o Morangos Mofados. Eu gostei, mas não sei. Nunca pensei nele como uma grande influência e isso sempre surge. Daí, às vezes, eu me sinto super tendo que ser grato a ele de alguma certa forma, porque ele é gaúcho. Ele é de Porto Alegre, ele era um escritor gay, enfim. E ele tem vários contos muito bons, mas pessoalmente não é uma influência, eu acho. Talvez tenha pontos de toque assim, nas coisas que eu escrevo e que ele escreve, mas esse conto eu quis muito. Eu não sei, eu acho que eu tenho uma experiência que é muito, muito gay, que é essa coisa da interrupção, assim, sei lá. Tipo, quando tu tá se descobrindo, daí, sei lá, com um primo ou com um amigo hétero, ou não sei. E ainda para depois, com cara enrustido e tal. Essa coisa de, tipo, parar no meio, porque, o cara não tem certeza se é isso que ele quer, ele vai ter que se comprometer com essa ideia de ficar com um cara e vai que ele goste depois. E acho que surgiu muito dessa ideia, assim. Mas eu tenho poucos heróis literários gays, para falar a verdade. Eu sou mais do pessoal estrangeiro, assim. Eu me inspiro tipo, muito no Murakami, na maneira de escrever e não necessariamente nos temas. Os temas vieram mais porque eles eram caros para mim, mas as minhas influências, eu acho que elas estão mais na maneira de escrever do que nos temas mesmo. Daqui a pouco saberemos mais sobre Tobias Carvalho. Danilo acabou de chegar, Danilo Leonardo. A gente estava começando, Danilo, a fazer... A gente nem se apresentou ainda, a gente só estava começando a ler uns trechinhos de texto um do outro. A gente acabou lendo, por enquanto, só um conto do Tobias, que está aqui com a gente. E, bom, vamos lá, então, institucionalmente. A intenção dessa mesa era reunir autores gays cis, né? Isso pode ser uma cilada, porque a gente dividiu nas categorias, a mesa das meninas lésbicas, mas como era a primeira vez que a gente estava fazendo esse evento,
era importante fazer de uma maneira bem primitiva mesmo, assim, de dar uma certa visibilidade. Ano que vem a gente quer juntar a partir de temas, bem melhor, claro. Mas assim, foi muito importante ao mesmo tempo que acontecesse dessa forma, né? Talvez todo mundo já esteja cansado da gente, assim, aqui, entendeu? Depois eu quero saber de vocês, do Santiago, do Danilo, acho que estão há mais tempo assim, a questão de, será que agora também o autor gay saiu de moda, porque agora também são os autores trans e são as autoras lésbicas têm uma rede de fortalecimento maior, enfim, polêmicas para daqui a pouco, né? E então a gente teve esse formato, né? Hoje a gente tentou fazer uma mistura de pessoas significativas, de representantes de trabalhos bem diferentes e importantes, eu acho, né? Temos aqui o Danilo Leonardi, né, que é youtuber, que é escritor, né, tem os livros dele, Coisas Inatingíveis, né, seu último livro. E, enfim, cada um vai poder se apresentar também direitinho. Santiago está aqui com a sua presença também nesta roda. Hoje ela não foi barrada por nós, ela está aqui participando. Já vai se preparando aí para a gente conseguir avaliar as características dos seus 9 livros, que é o que mais tem experiência aqui, né? Tobias, que a gente já estava conversando agora, acabou de ganhar o Prêmio Sesc, publicou agora As Coisas pela Record, né? E veio aqui para São Paulo para conversar com a gente, muito generosamente também. O Hugo Guimarães, que está aqui do meu lado, você está com seus 3 livros aí já para lançar um quarto, né? Quarto e o quinto. O Hugo começou na poesia, daí foi para a prosa, né? Fez romance, agora volta para a poesia. Você vai poder contar a sua trajetória daqui a pouquinho, me corrigir. Temos aqui o Agnaldo Nascimento, vulgo Gui, né? O Gui, assim, eu, a Cristina Judar, a gente estava assim meio querendo saber o que a gente podia fazer, além do que a gente precisava fazer por nós mesmos para nos publicarmos, o que a gente podia fazer, assim, porque o Gui tem muitos livros legais, e o primeiro livro dele, o Horses, que é a nova Bíblia gay, desse tamanho, assim, que vai sair, vai ser lançado finalmente, né? Você ganhou um prêmio pela publicação desse livro, e depois daqui a pouco você fala mais. Então ele também vai poder ler um trechinho, tudo mais. Eu acho que tem muito, muito a ver também com o nosso trabalho. Todos aqui, acho que o Santiago começou essa onda, são pessoas que representaram muito bem a questão, principalmente do espaço urbano, eu acho, São Paulo, né? Os desvios que a gente encontra na cidade, né? Acho que você representa Porto Alegre muito assim também, né? E, enfim, vamos falar de tudo, assim. Eu queria começar, Danilo, que você fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco, por favor, como que você... Quem são os seus leitores, né? Eu acho que o youtuber, hoje em dia, ele chega com muito mais eficiência no leitor, embora me conte os problemas também, mas está chegando, assim, de uma maneira que é outra. E, assim, quem são esses leitores? É uma nova geração? Que tipo de narrativas gays esses leitores procuram, eles querem? Que tipo de questões eles trazem? Conta essa experiência para a gente, por favor. Em primeiro lugar, boa noite. Sou Danilo Leonardi. Me desculpe pelo atraso. Ser escritor e proletariado ao mesmo tempo é foda. E, enfim, falando um pouco sobre como a questão de ser youtuber afetou a aceitação dos meus livros, inclusive, acho que principalmente afetou bastante, né? Porque como eu tinha criado o Cabine Literária, um canal sobre livros, então eu já tinha contato direto com as editoras, depois de muita resistência, que a gente também pegou bem o começo desse negócio de ser booktuber, né? As editoras falavam, cadê seu blog? Não tinha blog, né? Era só vídeo, e, enfim. Foi um processo, mas foi um processo bacana, foi um processo gostoso de descobrir as coisas, remapear o universo de como as coisas são feitas, que acabou dando relativamente certo, eu acho. E editoras pequenas começaram a se interessar já em me publicar, o que para mim foi fantástico, né? Conhecia tanta gente que estava o tempo todo mandando os originais delas para editoras pequenas, editoras grandes, editoras médias, e ninguém nem respondia, e de repente já tinha umas editoras ali, né? Eram pequenas, mas eram editoras legais, querendo saber do meu trabalho. Eu falei, pô, beleza, vamos lá, né? Vamos trabalhar com isso. Já tinha escrito alguns contos e tudo mais, tentado participar de algumas coletâneas, mas nunca tinha me dedicado muito a isso. Falei, vou escrever um romance agora.
E foi uma experiência fantástica. Eu tive muita ajuda do Walter Cherno, que era o editor da Giz Editorial na época, e foi muito legal. E o meu primeiro livro, que inclusive não tinha absolutamente nada de gay, inclusive Dani, foi proposital, inclusive, porque na época eu tinha muito essa preocupação, sabe? De, pô, será que se eu coloco... Primeiro livro que eu vou escrever, né? Eu coloco o personagem gay, se não vender bem, eu vou ficar pensando, putz, foi por causa do personagem gay, entendeu? Eu não queria ficar com isso na minha cabeça, de, putz, foi por causa disso. Então eu falei assim, bem, vou escrever como se fosse um personagem heterossexual e depois a gente vê. Até porque, pela idade do personagem, se eu fosse me relacionar com ele, era uma fase que eu também estava muito confuso na minha vida. Eu fui me descobrir muito tarde. Né? Eu fui me tocar que eu era homossexual lá para os meus 15 anos. Como o personagem tinha ali os seus 14, 15, para mim fez todo sentido, inclusive, escrever daquela maneira na época, então foi legal. Só que essa questão de ser youtuber é um pouco traiçoeira. Por quê? Depois de um tempo, comecei a ficar um pouco incomodado, porque canal de livro não crescia muito, e eu via, né, a galera ali, deixa eu passar Nutella embaixo do braço, ver se funciona de desodorante, crescia muito mais. Eu vi assim, putz, vai ver, o problema sou eu, entendeu? Porque eu sou... e uma coisa que eu acabei até trazendo um pouco no meu livro novo, eu tenho um pouco de Nietzscheano dentro de mim que eu não consigo tirar, sabe? Então, assim, tenho que amar o mundo do jeito que ele é, sabe? O mundo é homofóbico? Beleza, cara, eu vou ter que viver nesse mundo, paciência, eu vou morrer não vai ter mudado muita coisa, então, assim, vou ter que viver aqui. Vou ter que viver aqui. O pessoal não gosta muito de ler? Então, tá bom, vou ter que viver com isso. Então, talvez o problema seja eu, né, e não o mundo. Porque o mundo, como é que eu vou mudar o mundo? Assim, de uma hora para outra, vou, né, estralar o dedo, pronto, mudou o mundo. Não é assim. Então, eu mudei os vídeos que eu fazia. Então, comecei a falar sobre assuntos completamente diferentes, fazia muito besterol, vídeos de humor mesmo, vídeo para, né, entreter a galera. E, assim, como o YouTube, deu muito certo. Né? Tinha vídeo com 2 milhões de visualizações. Assim, meu Deus do céu, 2 milhões de visualizações, estou tendo, né, visualização que você tem na TV aberta. Né? Tipo, uma coisa fantástica. Assim, né? Acabava de colocar o vídeo, 300 mil visualizações. Meu Deus do céu. Falando do quê? Falando de... Né, mas um exemplo de... Nem lembro mais. Como cada signo beija, sei lá. Uma coisa bem... Né, bem nada a ver com os meus interesses anteriores. Mas estava lá fazendo. E aí eu pensei, pô, se antes eu tinha 1000 visualizações, vendi X livros, isso aqui eu vou vender 100 mil X livros. Né? Legal. Né? A matemática, ele faz uma regra por 3, né? De quantidade de inscritos do canal, maravilhoso. Só que não é bem assim. Foi bem decepcionante, inclusive, para mim, quando eu lancei meu segundo livro. Eu percebi que não ia ser igual ao primeiro, até porque, pela nova temática, não dava nem para eu tentar as mesmas parcerias com escolas e tudo mais, porque já era um livro mais adulto, então, assim, já tinha perdido mais um nicho aí. Mas eu percebi uma coisa que eu acho importante de se falar, né, porque a minha experiência já foi, que se dane, me lasquei. Mas... se alguém tiver, né, com vistas, assim, tipo, putz, vou tentar me divulgar de outras maneiras, você sai muito daquilo que é você, sai muito da sua essência, mesmo que aquilo atraia muitos números, aquilo não necessariamente vai te levar para... Né, não vai ser uma regra de 3 legal, não vai ser... não vai ser equivalente, né, à troca que você está fazendo. Que é uma coisa que eu, né, gostaria de ter sabido antes, não sabia. Mas, depois disso, entrei em depressão, fechei tudo, apaguei os vídeos, fiquei put. Né, eu peguei e comecei a gravar os vídeos tudo de novo, do zero, falando sobre assuntos que me interessam mesmo, falando de filosofia, falando de literatura, enfim. As visualizações caíram absurdamente. É claro, se antes eu tinha 300 mil visualizações, os 2 últimos vídeos que eu coloquei no canal... estão agora com 440 visualizações. Né? Isso é uma coisa irrisória perto do que eu tinha antes. Mas é muito mais bacana, porque as discussões que eu tenho nos comentários são muito mais legais. As pessoas que estão me rodeando agora são mais interessantes, tem mais a ver comigo. Então, é por isso que né, na hora que o Rabelo pegou e falou para mim, né, esse negócio do YouTube, né, lá levanta assim, isso aqui depende, né? Por isso que eu até fiz uma cara meio assim, que depende muito.
né? Eu acho que é interessante, sim, utilizar-se das redes sociais, por mais que, enfim, no fundo, não gosto de rede social, mas eu acho que está aí, a gente tem que usar, né? Nietzsche fala mais alto para mim, então não tem o que fazer. A gente vai ter que viver com isso. Se é para viver com isso, vamos fazer da melhor forma possível. Só que a melhor forma possível não é necessariamente trabalhar para a plataforma, mas sim fazer com que a plataforma ajude você. Mesmo que seja mais difícil, né, a plataforma não está aí necessariamente para te ajudar, inclusive ela quer o seu dinheiro para fazer isso, mas dá para fazer. Né, isso que é interessante. Não vai ter o mesmo alcance, mas é possível. Isso é importante ser mencionado. Já abre bastante. Vamos ver experiências, né, distintas dessa também. A gente tem um caso aqui do nosso lado, que uma pessoa que tem uma literatura muito, muito singular, o Hugo. Assim. Quando eu comecei a ler esse livro, O Tiro de 1 Milhão de Anos, para quem não leu ainda, você entra em contato com uma personagem, com uma moça, né, que ela mora num cubículo, assim, ela tem um emprego terrível que massacra ela, e o nível de radicalidade dessa experiência na vida dela e no livro dele chega ao ponto em que o melhor amigo dela são as cinzas do irmão natimorto dela, que foi cremado logo que nasceu e que ela guarda, e que realmente é o único ser com que ela consegue ter uma intimidade naquele contexto. Conta pra gente a sua experiência, Hugo, dentro disso que você começou a chamar como uma poesia gay underground. Qual era o sentido dessa palavra quando você trouxe o seu primeiro livro? Né? Hoje em dia já mudou essa história. Aí alguns tentam chamar como o quê? Literatura marginal. Hoje a gente estava discutindo com o Trevisan lá no Museu da Diversidade, né? Mas por que marginal, né? O Trevisan levanta a bandeira, né? Vamos então ressignificar esse, né? Como que você vê tudo isso, né? Em que lugar você está? Que limbo você está? Que lugar é esse no meio editorial, né? Vamos tentar entender. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Hugo Guimarães. Eu tenho 3 livros publicados, um de poesia, um de conto e um romance. Bom, o primeiro se chama Poesia Gay Underground, História e Glória. Foi lançado pela Ana Bloom em 2008. Bom, essa menção de underground, na época, eu quis dizer sobre a literatura em geral, assim. Ou seja, escrever literatura, fazer literatura, já é ser underground. Tá? Porque todas as outras artes elas têm uma visibilidade muito maior, e a literatura ela tem uma visualização muito menor, assim. Então fazer literatura é meio que heroísmo, assim, no Brasil, né? Então só por ser literatura já é underground, assim. Bom, ele tem esse título também, Poesia Gay Underground, porque ele é baseado no movimento punk feminista Riot Girls. Idealizado pela Kathleen Hanna, a vocalista do Bikini Kill, que é uma das minhas maiores influências, assim, né? Então, esse livro é baseado no universo punk feminista, mas trazido para o meu universo gay masculino. Então, eu quis fazer um trabalho de poesia inspirado nas letras do movimento punk feminista Riot Girls. Eu acho que sim, eu acho que continua sendo underground, assim. Underground e marginal, acho que é bem parecido, é bem a mesma coisa. Então, acho que não tem muita diferença. Continua sendo underground ainda. Daqui a pouco vamos falar dos seus outros livros muito loucos, inclusive do último de poesia que vai ser lançado, que eu já li. Aguinaldo Nascimento, vulgo Gui. Eu acho que tem uma intersecção bem forte, assim, por exemplo, do universo das obras do Santiago, das obras do Hugo e das suas, assim, um pouco das minhas também. Acho que tem essa vivência urbana muito forte, né? Você pode apresentar para a gente o que é o seu livro Horst? Se apresentar para a gente qual a história desse livro, o que você estava representando ali, porque também tem uma coisa muito de um trânsito subúrbio, periferia, que algumas poucas pessoas exploram. Eu tentei explorar um pouco essa vivência no Nicotina Zero também, mas eu acho que você traz com muita força essa questão em específico. Se apresente, por favor, Gui. Boa noite a todos.
me chamo Aguinaldo Nascimento, vulgo Gui. Eu tive probleminhas com esse apelido que eu usei por muito tempo, porque geralmente começam a me chamar de Guilherme, aí eu falo, peraí, não, meu nome é Aguinaldo. Aí eu comecei a mudar tudo nas redes sociais e começar a assinar como Aguinaldo mesmo. Bom, quanto a Horses, ele é um livro em trânsito. Realmente, essa figura, tanto que eu acho que a metáfora do cavalo mesmo, né, pegando o disco da Pat Smith que eu me inspirei, que é uma ideia assim de vitalidade mesmo, de um universo em trânsito. Tem esse personagem central, que é o Elter, que é um adolescente de 17 anos, que ele foge de casa, e o livro trata desse rito de passagem para a idade adulta. Então, tudo no livro está em movimento. Assim, ele está em movimento buscando experiências, e experiências que fujam ao que está dado, né, na sociedade. Então, ele é um adolescente assim que ele não vai se preocupar, por exemplo, em fazer uma faculdade ou arrumar um emprego qualquer. Ele vai buscar outros tipos de experiências, outros tipos de sensações, né? Então, eu acho que essa questão urbana também, eu não localizei o livro, fica uma coisa meio de fundo, assim. Ele chega a nomear o lugar que ele mora de Cidade do Meio do Caminho, que seria um lugar onde as coisas estão meio que atravancadas e ele precisa superar isso. Mas eu uso muito do espaço urbano que eu convivo, né, que é São Paulo, tal, e eu venho de Diadema também, parte mais periférica e tal. Então, tá impregnado no livro, né, esse espaço também mais periférico. O livro começa com ele num galpão, vendo um galpão abandonado, onde está rolando um show de punk rock. Então, tem muito essa coisa de lugares ocupados, uma coisa que está muito, hoje em dia, né, acontecendo, né, de ocupações artísticas e tal. Então, ele transita por esse universo, né? E, ao longo do livro, outros personagens vão tomando a voz, né? Não é só a voz dele. E não é um livro especificamente gay, mas tem um personagem que é gay, que vai colocar a voz dele ali também. É um músico. E é isso, né? Ele é composto de várias vozes e faz uma espécie de painel assim, de uma juventude e tal. E, em resumo, acho que é isso. Tem muita coisa com música, com filosofia, com literatura. A música na minha vida é uma coisa essencial, que eu sou vocalista de uma banda de rock. Então, eu sempre tento trazer isso para o universo da literatura, né? Eu vejo como um único tronco, literatura e música, e as ramificações são a literatura e a música, né? Mas, assim, saindo de um único tronco, assim, eu não consigo separar as duas coisas. Para escrever, eu preciso de música. E é isso. Eu queria aproveitar isso que você falou agora, de como você apresentou, para perguntar para todos, assim, na verdade. Parece assim, se você vem, né, por exemplo, dos Jardins, espera-se que você produza um determinado tipo de literatura. Se você vem da Cachoeirinha, de Diadema, sei lá de onde, né, se você vem de Guarulhos, se você vem de alguns lugares, espera-se que você produza, né, que a gente produza um determinado tipo de literatura, que a gente vá lá fazer a oficina do Ferrez. Entendeu? A cor local, né? E assim, o que eu percebo nos meus amigos gays escritores é que um gosta do Suede, né, da banda Suede, o outro gosta da Patti Smith, o outro Radiohead, entendeu? Quase eu vim, sei lá, com uma outra lá também dos Strokes que eu gosto, até pensei no Radiohead também. O Hugo, então, nem se fala, né? Oi? Então, são muitas influências, né? Acho que todo mundo pode comentar um pouco isso, acho que o Tobias também vai querer falar, como que essa cultura urbana, pop, underground, como que a gente vai chamar ela? Vamos cada um caracterizar da sua maneira. Como isso cria um outro tipo de comunidade que faz com que a gente não se vincule ao que está esperado dentro do meio literário, né? Existem casos em que essa cultura pop vem para valorizar, existem casos em que essa cultura pop nos coloca num limbo, né? Existem casos que nós somos acusados de sermos péssimos escritores porque colocamos nessa cultura pop, existem casos de que nós somos considerados gênios porque conseguimos colocar a cultura pop de uma maneira bacana, sei lá, um David Foster Wallace, sei lá o que o povo fala, né? Então, como que é isso, esse tipo de cultura para vocês? Quer começar, Santiago, falar disso?
Eu queria falar, eu acho interessante isso que você colocou no começo, assim, de vir de lugares diferentes e tal. Eu sou um menino nascido e criado nos Jardins, em São Paulo. Fui para a Disney com 9 anos de idade, depois fui de novo para a Disney aos 15. Mas eu me considero totalmente no mesmo circuito, assim. O Hugo estava falando do underground e tal. Sempre me colocam em umas mesas de underground e tal. Eu falo, nossa, eu sou um garoto branco dos Jardins e o fato de ser gay me coloca como marginal, né? Como numa mesa com o Ferrez, por exemplo, e tal. Mas eu acho que faz sentido, sim, porque, né, a gente já é uma minoria, Se a gente se considerar que a gente é 10% da população, sendo muito otimista, né, que as estimativas que 10% da população é LGBT e tal, já é uma minoria, assim, e para mim essa minoria nunca bastou. Se a gente é 10%, os meninos com quem eu convivia nos Jardins, pegar 10% deles é pouco, né? Então eu tive que ampliar minhas fronteiras, tive que literalmente sair dos Jardins e fui morar em Porto Alegre, fui para Londres, fui para expandir o meu universo, mesmo, porque eu não ia ficar, né, com os menininhos, os 3 meninos gays dos Jardins e tal. Então eu acho que faz sentido, assim. Eu viajei muito, né? Já morei fora, morei na Finlândia e tal, e eu sinto que o fato de ser gay, a gente pertence a um clube internacional, né? Várias cidades que eu mudava, que eu não conhecia ninguém, só o fato de ser gay, assim, de sair para a noite, então você já conhece pessoas, já faz amigos, alguns, claro, você transa, depois você fica amigo. Então, acho que sim, é underground de uma certa forma, né? Tem essa coisa política do ser gay ou de ser gay assumido, né? Que hoje em dia está cada vez mais aceitável, mas não era assim antigamente, assim. E ainda tem isso, né? De ser, eu sou um gay que não escuta Madonna, né? Mas acho que é isso, né? Quem lê, quem curte arte e tal, vai indo além da música pop mais comercial e mais básica. Eu acho, bom, eu sou um gay super também que escuta relativamente pouco pop, assim, eu sou mais do rock. E no meu livro tem muita referência que talvez a maioria dos viados nem saiba muito bem do que eu estou falando, mas... E os espaços urbanos estão muito presentes, de Porto Alegre, porque é de onde eu vim, etc., mas essa coisa de categorizar as pessoas, de que elas precisam escrever de uma certa forma, porque elas vêm de um tal lugar, eu acho super nada a ver, assim, porque, enfim, né, nós somos artistas, a gente tem que escrever sobre o que a gente quiser e também rola uma coisa de que porque tu é gay tu tem que escrever sobre um personagem gay e, enfim, até tem a ver com o tema agora aqui, né? Mas isso tem também os escritores negros, as escritoras mulheres, mas, na minha opinião, a literatura e a arte, de uma forma geral, ela não parte disso, né? A gente, claro, eu sou gay, eu tenho uma experiência, tipo, já tive experiências que enriqueceram a minha vivência e eu me sentiria mais à vontade escrevendo sobre um personagem gay do que sobre um personagem hétero, top, comedor de mina na balada sertaneja, sabe? Até talvez seja interessante, mas enfim. Mas é isso, assim, acho que a gente tem que, sei lá, fazer a nossa e não se preocupar com isso. Senão não ia ter ficção científica. Como é que eu ia escrever sobre um alien? Sabe? Tipo, eu não sou um alien, mas enfim. É isso aí. Assim, eu, assim, vindo da periferia, assim, eu percebo que é difícil você se colocar de uma maneira diferente da do Ferrez. É muito engraçado, assim. Tipo, porque ao mesmo tempo lá eu era visto de uma maneira como omitido também, porque eu consegui estudar na USP, sabe? Era um limbo, assim, totalmente. Mas brincando, assim, com esse estereótipo. As meninas do slam, por exemplo, vieram aqui, elas falaram como é machista, assim, o Sarau do Binho, a Cooperifa, não tem espaço, assim. É muito importante tudo que está sendo feito, mas para a gente é difícil lá. Então, assim, é complicado mesmo, às vezes. E aí fica esse limbo. Eu consegui achar uma comunidade realmente, assim, através de rock,
Gosto da Madonna, gosto do Rambo. Tipo, num pé tem a tatuagem da Madonna, no outro o Rambo, sabe? Mas tenho outros ídolos, outras coisas que me regem também, assim, né? Por isso que estou aqui, assim, me conectando com vocês. Eu acho incrível quando a gente consegue conectar com essa cultura, sim, internacional, anglo-saxã também, sabe? Sei lá, quer queira, quer não, tipo, o Tropicália fez isso, o modernismo fez isso, e existe uma necessidade de limpar sempre esse tipo de cultura que vem de fora e aí falar que a gente não faz literatura. Né? Eu também tive muita influência da música, né? Principalmente porque eu pretendia ser músico antes de ser escritor. Por isso que o primeiro livro, na verdade, eles começavam como letras de música, letras de rock. Depois eles viraram poemas, assim. Eu traduzi as letras em inglês e criei poemas em português. Eu acho que é muito importante, assim, a influência da música. Eu tive muita influência de música pop rock, de rock dos anos 70 também. Um disco muito marcante para mim é o Blonde on Blonde, do Bob Dylan, que ele estava extremamente puto com a sociedade. É um disco muito rancoroso, assim, é o capítulo final da primeira era do Bob Dylan. Então, eu trouxe isso para o meu universo gay, assim. Por exemplo, eu pensei, eu quero escrever como Bob Dylan, mas como gay, assim, sabe? Ou seja, não é porque ele é hétero que ele pode se dizer daquela forma e eu não posso também me expressar daquela mesma forma, trazendo para o meu universo gay. Então, eu acho que não tem nenhuma diferença assim, entre literatura, eu e o Bob Dylan, na forma de se expressar. Assim. Ele se expressa como hétero, tendo as revoltas dele, e eu me expresso como gay, tendo as minhas revoltas também. Mas admirando muito da forma como ele se expressa. É a mesma coisa como o movimento Riot. A Kathleen Hanna, que é a minha principal referência, ela é hétero, ela não é lésbica. Mas a forma como ela se expressa do ódio da sociedade, de como ela se expressa como sexo, como violência, eu acho que faz muito sentido no meu trabalho também, da minha forma de se expressar. Então, eu acho muito importante essas referências musicais. Tem uns ídolos da música que eles acabam influenciando mais a escritura do que muitos escritores, né? Isso é bem evidente. Danilo, por favor. Bem, acho que falando sobre de onde a gente vem, quando você nasce em Guarulhos, não se espera que você faça nada, na verdade, né? Não se espera que você escreva, não se espera que você faça faculdade. Se você fizer, você faz uma administração, que o auge da sua vida seja virar supervisor dentro de uma empresa. E a pessoa vai falar, nossa, meu filho virou supervisor, você viu? Né? E é mais ou menos isso. Você tem que vencer... porque por mais que seja tão próximo, né, de São Paulo, Guarulhos é vista como uma cidade muito assim, né, você mora em Guarulhos, você vai trabalhar em São Paulo, e aí você não tem tempo para chegar na faculdade a tempo, e aí você larga a faculdade, aí você fica nesse rolo por muito tempo. Eu fiquei nesse rolo por muito tempo. Mas eu acho que uma coisa que sempre me ajudou também foi o fato de que, por conta do trabalho dos meus pais, eu sempre me mudei muito. Então, até me identifiquei, dei risada agora que o Santiago falou sobre a gente estar num lugar novo e só porque segui com essas coisas, porque, cara, isso salvou a minha vida várias vezes. Pô, fui para o Pará, numa cidade chamada Altamira, que, assim, se você pegar o mapa do Pará... Já ouviu falar de Altamira? Já foi para lá? Você é de Manaus, então você sabe onde que é. Se você pegar o seu dedo e colocar no meio no mapa assim, do estado do Pará, você chega em Altamira. Eu juro que essa técnica. É científico isso. Então, você tá lá, numa cidade que, tipo, mano, não tinha um McDonald's. Que a internet lá era a rádio. Era horrível. Tinha horário assim que era impossível. Você não tinha internet, pronto, acabou. Assim, não vai ter internet, pronto. E aí, fui numa lan house lá, né, para mandar mensagem para amigos antigos, não sei o que lá. Um menino que, porventura, era gay e estava na lan house, pegou, viu o meu Orkut lá, pegou, foi atrás de mim depois, mandou mensagem, aí eu peguei, peraí, você é gay? Eu sou gay também. A gente não transou, mas a gente ficou amigo. E não tinha.
Nossa, cara, se tivesse aplicativo... Não, se tivesse aplicativo... Meu, se tivesse 4G no país inteiro, igual tem agora, pelo amor de Deus, minha vida teria sido outra. Depois fui para, sei lá, Juiz de Fora. Antes de chegar lá, né, como lá era uma cidade maior, já tinha feito amigo pela MSN, sei lá o que eu usava na época. Cheguei lá, já estava saindo com a galera. Então, assim, imagina, se você isso é uma coisa interessante, né? Porque se você simplesmente é hétero, você chega lá, então, gente, sou hétero, o que tem aí? Tipo, cara, releva, sabe? Não vou ser seu amigo só porque você gosta de menina também. Né? E pra gente é mais fácil, a gente já tem essa identificação, que por a gente ser minoria, a gente acaba fazendo amizade com pessoas que às vezes não teriam nada a ver com a gente. Né? Se a gente tivesse 10 milhões de opções de amizade para fazer, pô, eu ia poder escolher, falar assim, não vou ser seu amigo se você não gostar de Pink Floyd, se você não gostar do Tarantino, se, sabe, começa a impor condições que a gente muitas vezes não tem condições de colocar. Em São Paulo a gente ainda tem um pouco mais de opção, né? Porque tem muita gente de outros lugares vem para cá por causa de faculdade, de trabalho e tudo mais também. E acaba crescendo um pouco na população gay aqui. Agora, dependendo de por onde você vai, você não tem a menor escolha, né? Eu gosto de Madonna. Velho, foda-se, sabe? Vou ser seu amigo mesmo assim. Não tem o que fazer, sabe? Agora, falando sobre... Eu, sinceramente, não sei como isso afetou ou não a minha literatura. Meu primeiro livro tem muito a ver com minha infância, porque eu era um garoto muito quieto, sofria bullying de todo mundo, sem motivo. Pelo menos para mim não tinha motivo, né? Para os outros talvez tivesse. Mas em primeira pessoa o livro, então isso não importa. E o segundo foi uma experiência nietzschiana completa, assim. Eu pensei, vamos colocar esses personagens assim, são meio ferrados, mas eles, né, dentro do egoísmo deles, do egocentrismo, eles conseguem triunfar, mas eles continuam indo, e até onde isso leva, né? Foi muito experimental para mim mesmo, assim, escrever esse livro por conta disso. Todos os personagens bissexuais, logo de cara, assim. Também queria ver até onde isso levava. Porque era mais interessante, sabe? De você poder fazer os personagens interagirem. Tipo, eu tenho 4 personagens principais, 2 meninas, 2 meninos. É muito mais legal se eu puder fazer todo mundo se pegar, né? Do que, não, esse aqui tem que ficar com esse porque esse aqui é gay, mas esse aqui não é, esse aqui é isso, esse aqui não. Né? Então, eles eram limitados apenas pelos interesses, pelas coisas mais intrínsecas deles mesmo, né? Pelas minuciosidades deles, do que pela própria sexualidade. Claro que na hora que eu estava escrevendo, eu tinha acabado de assistir aquele seriado britânico, Skins. Então, na minha cabeça, todos os personagens eram lindos e maravilhosos. Então, esse obstáculo físico não haveria, né? Porque todos eles eram lindos, então por que não pegar, né? E na minha cabeça era mais ou menos isso. Era mais ou menos, né? Mas eu não sei, pelo menos na hora de escrever, eu me preocupei muito em deixar bem aberto, assim, sabe? A característica dos personagens. Esse aqui tem uma pele um pouco mais escura, esse aqui o cabelo é mais curto, esse aqui o cabelo mais comprido, mas não quis especificar muito, tipo, esse aqui tinha nariz adunco, usava óculos, tinha uma pinta, né? Tentei evitar esse tipo de coisa, justamente para que as pessoas pudessem construir na cabeça delas, da melhor maneira possível, aquilo que elas mesmas achassem atraente, né? Aquilo que elas mesmas achassem, putz, se eu visse uma pessoa desse jeito, eu realmente faria isso que o personagem fez. E acho que eu tentei partir por aí também. Nesse sentido da atração, puramente. Bom, acho que a Pat Smith, na falta de uma divindade, eu meio que elegi ela, esse panteão, assim. É uma pessoa que me encanta muito a história de vida dela. Ela tem uma filosofia de vida própria que eu achei fascinante, assim. E ela é uma pessoa muito impulsiva, né? Ela se aventurou pela vida. Então, eu acho que era muito a cara desse personagem. Eu fui descobrindo isso conforme eu fui escrevendo, né? Primeiro eu fiz a homenagem, depois eu fui significando essa homenagem. Eu acho que é isso, né? Como eu falei, é um livro que é muito em trânsito, e a Pat Smith tem uma vida muito, muito intensa, assim. E eu acho que pegou legal, né? Com relação a essa influência pop em geral... Não, cultura pop em geral, né? Tem essa linha tênue, né? Esse medo de ficar muito alienado, né? De ficar citando um monte de coisa.
Mas eu acho que assim, a subjetividade da gente somada a uma bagagem nossa de vida, de vivência, acaba mediando isso, né? Acaba, como você falou, limpando uma coisa meio alienante que venha de fora, de repente, uma cultura mais norte-americana ou europeia, e você acaba ressignificando aquilo, né? No seu ponto de vista. Eu acho que a minha relação com o álbum da Patti Smith, por exemplo, é isso, né? E eu sempre fui um gay assim bem específico, né? Que eu gosto de rock, também não curto muito música pop, principalmente as atuais, eu não faço a mínima ideia do que está nas paradas agora. Tem uma pegada mais garageira, mais grunge. Eu me influencio muito em Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, essas bandas dos anos 90, assim, uma pegada muito mais hard, assim, né? E acho que é isso. Eu queria aproveitar essa conversa para falar de que esse negócio dos personagens bissexuais do seu livro é um artifício muito, muito interessante, né? E eu fiquei pensando realmente, será que a gente precisa... acho que ninguém aqui escreve livros que realmente tratem os temas que normalmente são muito clássicos de narrativas LGBT de nicho. Né? Por mais que possa aparecer nas nossas obras questões como autoaceitação, questões como preconceito, questões como a descoberta do amor, da afetividade, eu acho que vem de uma maneira que é outra. Né? Uma coisa que bem básica, que talvez seja bem burra, mas que eu estou falando em todas as mesas quando a gente fala de LGBT, a gente está falando da nossa luta por direitos civis, para ter direito a ter um nome, tudo nas leis tem a sua caixinha, então vamos usar caixinhas também para as leis. Agora, na arte, né, no pensamento, na cultura, sei lá, o mais de provisório que eu vejo assim, é a gente falar realmente de uma arte queer, né, de que eu posso construir uma história que tem um olhar queer, sem necessariamente ter personagens gays, etc. Né? Então, com certeza você traz um olhar gay para o seu primeiro livro, mesmo não tendo tido esse dilema. Né? E... como é isso para vocês? Assim? Como aparecem personagens do mundo LGBT nas obras de vocês todos? Né? E como aparece também... e quando não aparece, como apareceria esse olhar queer? Existe isso? Né? Existe uma maneira... Por exemplo, sei lá, vamos de novo aqui começar a roda com o Santiago. Né? Você, por exemplo, quando você brinca com o gênero, por exemplo, agora você brincou com Neve Negra, com o pós-terror. Sempre vem com um deboche que é muito queer. Né? Você não está fazendo qualquer pós-terror. Né? Conta para a gente como que é a mistura que você faz, cada um conta a sua experiência. Eu queria primeiro jogar para o Danilo, porque eu li os 2 livros do Danilo, acompanho ele faz tempo e tal. E ele estava falando, né, esse visibilidade. Depois ele precisa contar que ele tem uma carreira anterior, já foi no Faustão, tem uma carreira aí de ator, né? Conheço a história do Danilo faz tempo. Mas eu acho que o Danilo perdeu uma oportunidade, que uma escolha dele e tal, que com esse canal no YouTube, que ele tinha milhões de seguidores, como ele falou, e eu acompanhava os vídeos dele, os fãzinhos dele e tal. E se ele tivesse lançado um livro gay mais convencional, mais adolescente, né? Eu lembro na época que você lançou o Coisas Inatingíveis, que você me mandou antes e tal, eu já estava esperando um livro totalmente adolescente, tipo Lucas e Nicolas, eu esperava uma coisa bem adolescente, convencional, que é o que as editoras estavam pedindo, até chegaram a me encomendar, você não pode fazer um livro bem adolescente e tal. Então, acho que tem essa vertente, assim, que você, se você tivesse aproveitado o teu canal para escrever isso, né, acho que teria dado muito certo, em termos de vendas e tal. Mas, enfim, se não era a tua veia, acho que é bacana. Então, o livro é bem corajoso, né, um livro bem amoral, tal, o Coisas Inatingíveis, né. É engraçado, porque às vezes saem umas listas, né, dos melhores livros gays, tal. O Hugo também reclama que às vezes não colocam ele e tal. Mas, às vezes, até para se encaixar nessas obras, né, é difícil, porque às vezes tem que ter uma veia de militância. Eu lembro que, nos anos 90, eu trabalhei na primeira livraria gay do Brasil, né, de São Paulo, no final dos anos 90, chama Livraria do Meio, e depois virou Futuro Infinito, que
que era uma livraria a livraria da Vila abriu uma livraria específica para o público gay, acho que em 97 ou 98. Depois virou Futuro Infinito, durou pouco tempo e fechou, porque não tinha, os gays não compravam tanto livro assim. Mas eu lembro que na época tinha edições GLS, acho, da Laura Bacelar e tal, e eu já escrevia, não era publicado e tal, pensava em publicar por eles, mas tinha essa coisa de que tinha as diretrizes, que o livro tinha que ter uma visão positiva da homossexualidade. Então é engraçado mesmo, às vezes parece que para você encaixar você tem que ter uma coisa militante, ou passar uma mensagem positiva, falar com o jovem, para o jovem se aceitar e tal. E os meus livros, eu prefiro sempre colocar, para mim é muito mais interessante colocar o olhar de um homofóbico do que de um gay, sabe? Talvez não sei, por eu ter uma sexualidade tão bem resolvida há muito tempo, para mim isso não é um conflito. Então eu acho mais legal enxergar o outro lado, ter personagens héteros, até homofóbicos. Neve Negra, o protagonista é um cara, um pai de família e tal, que tem um filho meio criança viada, né? Então, para mim, acho que é mais interessante mostrar esse outro lado mesmo, mas daí eu sinto que isso até dentro da categoria literatura gay, às vezes a gente fica meio outsider, né? O Hugo totalmente, assim, eu sou bem fã da literatura do Hugo, mais do que dele, da literatura dele, porque eu acho que ele faz coisas que só podem ser feitas em literatura, né? Literatura snuff, eu chamo, assim. Coisas que você não dá para fazer em filme, não dá para fazer essa coisa super violenta e tal. Então, é isso, né? A gente já é uma minoria dentro da minoria. No meu livro, é um livro de contos, mas um tema bem importante, bem presente, é a coisa do Grindr, né? Dos aplicativos. De como isso muda um pouco a dinâmica das relações, e, enfim, como é uma coisa muito efêmera, isso é muito fácil de tu transar, por exemplo, daí tu acaba não buscando uma coisa um pouco mais duradoura, porque é muito fácil tu descartar aquilo e procurar de novo. Como eu sentia falta de ver isso na literatura, era uma coisa que eu queria escrever, mas nunca passou pela minha cabeça algo do tipo, eu quero fazer literatura LGBT para ser representativo, sabe? Era uma coisa mais pessoal da minha vida, me abrindo aqui, né? Já usei muito Grindr, não. Sim. Enfim, não importa. Mas que eu queria que tivesse lá. E daí essas categorizações, elas são uma merda também, porque o que quer dizer exatamente literatura LGBT? Tipo assim, o André Siman, que escreveu Me Chame Pelo Seu Nome, é literatura LGBT, esse cara é hétero? Ou eu, sendo gay, escrevendo uma coisa nada a ver, isso é literatura LGBT? Ou só eu sendo gay e escrevendo sobre personagens gays? Mas daí, se tiver um personagem gay só, também? Ou não? Não sei, tipo, não tem literatura hétero, não tem a literatura branca. A gente tem que ser marginalizado nesse sentido, porque, claro, a gente se une, e é importante que a gente se una, que a gente esteja juntos. Mas o mercado querer nos rotular como literatura LGBT é fazer com que ele não nos rotule como literatura, que a gente nunca chegue a ser, sei lá, clássicos. Não que eu tenha essa pretensão, né? Mas, enfim. Tu está meio que fazendo uma categoria à parte. E eu não gosto muito dessa ideia. Eu gosto da ideia de a gente se unir, sim, mas não como movimento de literatura gay, mas como movimento de literatura para se promover juntos, assim, sei lá. Eu penso, assim, se você tivesse seguido essas diretrizes de uma literatura da militância, como o Santiago Nazario comentou, talvez você não tivesse tido tanta liberdade exatamente para mostrar também, sem moralismo, como que é a busca pelo prazer, a busca pela... Né, se fosse uma literatura da militância, isso não teria acontecido. Um retrato talvez mais fiel do que o que a militância quer que seja, sabe? Bom, eu gosto muito da declaração de um escritor cubano que esteve na literatura, na balada literária do Marcelino, que eu acho perfeito para esse tipo de pauta, que não existe literatura gay, não existe literatura feminina, não existe literatura negra. O que existe é literatura humana. Eu acho que isso singulariza tudo. Assim, eu acho que
Eu acho que singulariza o assunto, assim, sabe? O que existe é literatura humana. Deixa eu dar um depoimento antes de vocês falarem disso. No caso do... Por exemplo, quando eu fui publicar o Nicotina Zero, a editora Ru é uma editora LGBT fundada por um casal hétero. Né? Já começa bem Brasil, né? Não, e eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Então, tá vendo? Eles, né? Eles sabem, gente. E aí, eu perguntei, a Juliana escolheu, falou, esse vai ser o primeiro livro nosso. Eu falei, cara, vocês têm certeza? Porque não era para ser um livro gay, tipo, isso passa muito ao largo, isso passa muito... São outras questões. Assim. Eu acho que a gente pode trazer um olhar queer. Eu tentei muito pegar, por exemplo, o Rodolfo, que está aqui, que amanhã vai apresentar a peça dele, Requiem para um Rapaz Triste, baseado nas personagens do Caio, né, Rodolfo? Sabe muito isso, assim, de como algumas características que são gays, como, por exemplo, a questão da solidão, que sempre se fala, elas são questões que de interesse de todos. Sim, né? Então, como algumas questões que às vezes se agudizam ou se radicalizam na gente, elas são interesses de todos, né? E aí eu tentei abrir um pouco mais, mas é difícil. Aí para algumas pessoas é aberto demais porque tem personagem gay. Aí para alguns meninos gays, mas eu não acredito. Ele agora saiu, ele estava com o menino, agora ele saiu, foi lá beijar uma menina no meio do livro. Por quê? Né? É muito difícil isso, né? Essa questão de categorizar. Conta como foi no seu trabalho isso, Danilo. Olha, falando sobre isso, antes de falar sobre o meu trabalho, acho que vocês estavam falando, veio na minha cabeça. Quando eu tinha 15 anos, não tinha, ou pelo menos eu não tinha acesso, talvez, não sei, né? Não fui estudar isso muito a fundo, a livros gays, a livros que tivessem personagens gays. Isso era sempre uma coisa muito... Né? Por exemplo, você estava lá lendo o Ateneu, e você fala, será que isso aqui é gay? Tipo, não, pô, você ali no ensino médio... Você nem sabe se você é gay direito, porque na televisão não tem um personagem gay na novela. No jornal eles falam, mas você acha que ser gay é normal? Né? Isso anos 90. Né? Exato, aí o que aconteceu? Quando eu fiz 15 anos, me assumi, não sei o que lá, entrei nos grupinhos de internet, começaram a circular um documento de texto. Né? Um livro gay, um livro gay, um livro gay. O que era esse tal do livro gay? Era o Terceiro Travesseiro. Né? Que hoje em dia, pô, eu vou ler esse livro hoje e vou falar, putz, cara, não. Mas na época foi tipo, meu Deus! Era a única coisa que tinha. Não tinha outra coisa, né? Aí você falou ainda no negócio lá de, no meio do livro vai lá e beija a menina. Mano, na hora que entrou aquela menina no livro, eu fiquei tão puto. Parecia que, nossa, minha adolescência já acabado ali. Eu falei assim, cara, eu não acredito que você está me traindo. Eu estou aqui com maior dificuldade para ser gay, e você vai lá e beija uma menina. Tipo, morra. Né? Fiquei muito puto. Mas, enfim, era isso. Mas, basicamente, eu queria abrir um mini flashback sobre o Terceiro Travesseiro. E eu acho muito legal que, hoje em dia, a gente tenha tanta opção, né? A gente tenha tanta discussão, e que você possa, sei lá, entrar no Google e confirmar, né, se aquele livro clássico realmente tem um negócio gay, se não tem. No Curtiço era um pouco mais aberto, eu acho. Mas enfim. Falava mais fácil, né, para você entender. Você fala, não, realmente. Eu acho que tem uma coisa que tem uma visão que é nossa e que a gente tem essa visão por conta da nossa história que não tem como tirar. Não tem, tipo, a gente pode se esforçar pra caramba para tentar se despir disso, mas a gente não vai conseguir, né? A gente pode escrever um personagem homofóbico, mas vai ser um personagem homofóbico sob a visão de um cara que é gay, que já sofreu injúrias de pessoas homofóbicas. Então a gente vai ter uma visão crítica sobre esse cara. Não vai ser a visão de um cara que está escrevendo sobre um cara homofóbico e concorda com um cara homofóbico, né? Isso seria assim uma viagem alucinógica muito louca para se fazer. Mesmo no meu primeiro livro, por exemplo, que eu coloco personagens com interesses, né, pelo sexo oposto, muita gente fala assim, putz, eu senti nesse personagem um personagem que estava ali tentando ficar com meninas, mas que no fundo, um dia ia se descobrir gay. Eu falei, putz, não sei. Né, eu escrevi lembrando a minha infância. Agora,
É óbvio que alguma coisa ia acabar escapando e que talvez, se uma pessoa fosse muito perspicaz ali, ela ia perceber isso. Né? No segundo livro, isso fica, acho que, bastante óbvio, né? Porque o meu amoralismo ali foi estúpido. Né? Foi do tipo, olha, eu não vou focar na homofobia, mas também não vou focar... Sabe, ninguém estava nem aí. Né? Meu livro ninguém está nem aí porque os outros pensam, porque o que vai acontecer. Eventualmente aparecem homofóbicos, mas isso não é um foco de preocupação dos personagens. Tipo, apareceu um homofóbico, tá aí, né? Homofóbicos existem. Eles batem na gente às vezes e a gente bate de volta e é isso que acontece. Passarinhos voam, cagam na nossa cabeça às vezes e a gente tem que viver com isso também. Né? Aviões caem de vez em quando. Raramente, graças a Deus. Mas é isso. Sim, eu acho que ele vai bem mais além, assim, porque se você for pegar a questão de para onde o romance ainda pode ir nos dias atuais, que é uma discussão, né, acadêmica, né? Já esgotamos todas as possibilidades, né? Sei lá, falam que o Joyce lá escreveu romance para acabar todos os romances. Eu acredito que, por não termos tido tanta representatividade, sejam os gays, sejam o negro, seja a mulher, é justamente esse novo olhar de cada uma dessas chamadas minorias que vai renovar o romance, porque formalmente ele não tem mais para onde ir, né? Já foi inventado tudo que já podia ser inventado, né? Então eu acho que é a nossa visão que vai trazer um novo fôlego para esse gênero já tão, sei lá, que não tem mais para onde o que inventar, né? Então eu acho que é muito importante, né? E no momento como esse está se publicando muita literatura negra, muita literatura feminista ou feminina, não sei qual o termo mais apropriado, mas e eu acho que é isso, né? Traz esse ganho para a literatura em geral. E no meu livro, no Horses, tem um personagem que é gay, né? E ele está mais preocupado com questões de arte, assim, porque ele é um músico e ele está sentindo que a mensagem dele não está chegando nas pessoas do jeito que ele quer e ele fica meio que numa paranoia, assim. Então ele tem outras preocupações, né? Não são os assuntos que você falou, né? Sair do armário, o primeiro amor, a aceitação e tal. Então ele está em outra, né? No outro livro que eu concluí, chamado A Cabeça do Herói Mitológico, são 2 personagens gays rondando pela cidade de São Paulo, e eles também estão procurando outros caminhos, assim, né? Não tem essas preocupações de sair do armário e tal. Então, eu sempre procuro transcender esses assuntos já batidos assim dentro do universo gay, né? Então, eu acho que o importante é ter a representatividade, né? Sobre o que você vai escrever, você é livre para escrever sobre o que você quiser. Se você quiser pôr personagens gays lá, o importante é ter o espaço do homossexual, da mulher, do negro, sabe? O importante é ter esse espaço. Sobre o que a gente vai escrever, acho que a arte traz a liberdade para você escrever sobre o que quiser. Bom, meu nome é Josué Souza, eu estou aqui no Mix, eu estou ajudando o Ale e a Cris a produzir, eu estou na produção, eles ficaram com a curadoria e, enfim, o contato com vocês. Eu também sou escritor, eu tive o meu primeiro livro de contos publicado pela Rua, a mesma editora do Ale, e assim, eu acho que foi o primeiro e o último livro de contos que a Rua vai publicar, porque depois que ela foi adquirida pela Universo dos Livros, eu acho que eles não têm mais interesse em publicar contos. E assim, sobre essa temática da questão da representatividade, porque eu escrevi um livro que tem 17 personagens que são LGBTs, eles são identificáveis como LGBT. Só que, assim, como a Lê perguntou para vocês, essa questão, como ela é de você colocar essa questão da representatividade, mas assim, com um olhar que fuja do nicho, né? Que fuja dessa coisa, ou até mesmo do estereótipo. E quando eu apresentei o livro para a Rua, eu já tinha sido recusado em 3 editoras, justamente por causa das personagens. E assim, porque num primeiro momento salta essa superficialidade que é um conto do trans, é um conto do bissexual, é um conto da lésbica e os contos dos gays. Só que, para uma pessoa, quando ela vai ler o conto, ela percebe que tem muito mais. E foi essa questão que eu quis trazer à tona nos contos. Então, tem essa, digamos assim, essa capa, que é ser uma personagem LGBT,
Mas quando você vai ao conto, você vai ao procedimento, você vai à narrativa, eu estou dizendo muito mais coisas. Então, eu estou mostrando a questão da solidão, eu estou mostrando a questão do relacionamento. E uma coisa que me incomodou assim sempre, antes de eu me reconhecer como homossexual, é porque assim, eu vim de uma família muito tradicional. Os meus pais, eles foram criados dentro da igreja e, por consequência, eu e a minha irmã, nós fomos colocados dentro da igreja. Então, todas as minhas referências culturais estão muito ligadas à religião. Eu tenho uma coisa muito forte, não só em relação à música, mas em relação às artes. Está muito vinculada à questão do sagrado. Isso foi uma ruptura que eu fiz depois. Então, assim, muitas referências minhas têm essa questão do sagrado. E assim, só que a minha mãe, ela já notou com 6 anos de idade que eu era gay. Então, assim, meu pai estava tentando se enganar, estava falando, não, é só porque ele é assim e tal, mas a minha mãe já falou assim, com 6 anos de idade, olha, você está achando que ele vai ser uma outra coisa, já vai se desencanando porque ele é gay. E uma coisa que sempre me incomodou muito foi a questão do delicado. Porque eu, como gay, eu sempre tinha o estigma de ser o delicado. Então, ele não pode fazer tal coisa porque ele é delicado, ele não pode ir em determinado lugar porque ele é delicado, ele não pode sair com determinadas pessoas porque ele é delicado, ele é delicado, ele é delicado, ele é delicado. Isso era uma coisa que me incomodava muito. E quando eu escrevi os 17 contos do Terezinha, eu quis trazer, principalmente, essa quebra do delicado. Então, eu sempre falo que as minhas personagens, elas são, sobretudo, muito fortes em si mesmas. Então, é a trans que é muito forte em si mesma, é o gênero fluido, alguém do gênero fluido que é muito forte em si mesmo, é a lésbica que é muito forte em si mesma, e com todas essas questões que permeiam. Então, a minha quebra, ou seja, o meu olhar novo, que eu digo assim, foi essa quebra que, para mim, era muito significativa do delicado. Então, eu não queria ser o gay que as pessoas tinham que tomar cuidado porque ele podia se ofender muito fácil, ele ia para o canto chorar. Então, eu tentei fugir dessa questão, tentei trazer um novo olhar, mostrando que não, podem ser muito interessantes porque são, sobretudo, pessoas normais e são pessoas muito fortes naquilo que fazem, são pessoas boas, enfim, são pessoas que podem se superar naquilo que elas fazem. Então, só deixando aí meu registro. Eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre qual é o próximo passo que vocês pensam para a literatura de vocês. Vou emendar, então, respondendo com uma outra pergunta que era exatamente isso que eu ia falar. Passos para a nova literatura. Existe parece que a nova literatura agora estão começando a surgir, no caso da comunidade LGBT, narrativas trans. Essas narrativas trans que estão surgindo, elas são muito identitárias, porque qualquer tipo de experiência, principalmente da mulher trans, ela é muito apagada, existe um apagamento total daquele tipo de experiência. Então, estão surgindo algumas coisas de narrativas trans. As mulheres estão cada vez mais fortalecidas. O Prêmio São Paulo premiou 3 mulheres esse ano. Uma delas, minha amiga, curadora aqui do Mix Literário, Cristina Judar, que é lésbica, incrível, com o romance 8 do 7, leiam. E nós... Oi? Uma negra, exatamente, né? Eles também são bonzinhos, né? Eles vão, cada categoria, vamos lá, né? Vamos dar para eles essa... né? Vamos dar para eles. Vamos mostrar que nós somos diversos também, né? E nós homens gays, né, que começamos aí, talvez tenhamos sido pioneiros em representar uma sexualidade desviante na história da literatura, parece que existe, ou eles querem encaixar, tipo, a gente ainda nesse extremo do marginal que a gente comentou no começo, ou tem algumas narrativas que muitos autores consideram, para usar a chave da militância, heteronormativas, né? Que, por exemplo, Com Amor Simon, Me Chame Pelo Seu Nome, porque existe uma idealização do primeiro amor, principalmente no caso do Me Chame Pelo Seu Nome, e depois o cara que resolve ser gay, ele nunca mais é feliz no amor. Nunca mais. Mostra a vida dele, né? Então, tem algumas normatividades que passam pela questão do casamento, tudo isso aqui. O Trevisan, por exemplo, fala que não tem problema, que não precisa, hoje em dia não precisa ser mais um extremo ou outro, de que não é que nem ele tinha escrito nos anos 60, integrar ou desintegrar, né? A perspectiva queer, hoje em dia, permite integrar para desintegrar. Então, a gente pode, inclusive, se absorver dessa cultura pop que a gente estava comentando, para desintegrar. Enfim, cada um tem a sua estratégia. O que eu queria saber de vocês
Os autores gays, homens, cis, estão num limbo? Não, eu acho que não, viu? Eu acho que há muito tempo, o Trevisan mesmo, né? Já tem um, por mais que ele sempre ele tem essa coisa que não se sente reconhecido e tal, e agora está mais do que em evidência, tá lotando a sala, nem consegui entrar no debate dele. Fez comercial de Doritos, né? Vocês viram que o Trevisan fez um comercial do Doritos? Mas ele ganhou Jabuti há muitos anos, o Bernardo Carvalho, um autor assumido gay, que, o Caio Fernando Abreu, o João Gilberto Nol, tem vários medalhões, eu acho. Não acho assim, que esteja num limbo. Acho que, claro, de repente, a forma de tratar a homossexualidade cria barreiras ou não. Mas eu acho que... eu não sinto não, que existe uma... Eu acho que a barreira não é tanto na homossexualidade, é exatamente naquilo que você falou do começo, da carga pop, do queer. A literatura brasileira ainda é muito conservadora, né? Eu costumo falar que ou você é um autor sério ou você é um autor ruim. Quer dizer, ou você é um autorzão acadêmico, né, que trata do Bernardo Carvalho, né, que é um gay sério e tal. Ou se você já tem uma carga pop, com referências de música pop, de filmes de terror, né, no nosso caso aqui e tal, sei lá, literatura de gênero. Eu lancei meu livro ano passado pela Companhia das Letras, um livro grande, mas eu já sabia que não ia ser finalista de coisa nenhuma, porque flerta com o terror. Então, eu acho que é mais... a questão da homossexualidade é mais essa intersecção com o universo queer e pop e tal. Tem mais tem um olhar mais atravessado do que o gay acadêmico. O gay acadêmico é bem aceito há muito tempo. Acho que essa figura do acadêmico como gay tem um espaço há muito tempo, né? Sei lá, desde os anos 70, talvez. Eu tenho um romance novo que vai ter mais uma carga mais gay, mais política mesmo, porque eu acho que estava na hora, assim. Eu sempre fiquei esse lado, vamos te mostrar o outro lado, mas eu acho que o estado que a gente chegou ultimamente, para mim foi um grande choque, assim, ver, não que o Bolsonaro ganhou, já há 3 anos que eu falava, esse cara vai ganhar, porque qualquer lugar que você vê na internet sobre gays, você já via comentários, Bolsomito, Bolsonaro, 2018, as pessoas estavam gritando isso em 2014 já, né? Então, não foi uma surpresa que ele ganhou, mas foi uma surpresa, gente tão próxima que achou tudo bem, melhor do que a roubalheira do PT, achou tudo bem um cara, votar num cara que compara negro com gado e que fala que gay tem que apanhar e tal. Então, acho que me levou para um lado mais, acho que acho que sim, é importante ainda falar algumas coisas, é importante trazer uma certa militância e tentar equilibrar, ser militante sem ser panfletário e tal. Então, meu próximo romance tem uma carga mais para esse lado, assim. Não posso falar muito, porque minha gente pediu para não falar, né? E também vai demorar um tempinho ainda para sair, não sei se sai ano que vem ainda, mas eu vou mais para esse lado. Acho que é importante levantar bandeiras agora. Sobre o que tu estava falando, eu acho que o que tu estava falando antes, eu acho também que a literatura brasileira ela é muito conservadora, pelo que eu enfim, pude observar desde que eu ganhei o prêmio Sesc, que muita gente me perguntava se meu livro era de literatura LGBT, justamente porque não é o que normalmente acessa esse circuito. Mas não só isso, assim, a literatura brasileira é conservadora na sua forma. Eu tenho um amigo, inclusive, que fala que autor brasileiro homem tem que parecer tem que escrever que nem o Radu Anassar e mulher tem que escrever que nem a Clarice. E, tipo, é meio que assim, né? Senão não é considerado bom. Mas eu acho que as mulheres, as trans, literatura negra, tipo, isso não compete com a gente, sabe? Eu acho que até essa noção, nem os héteros competem com a gente. Eu acho que a literatura é um negócio que, sei lá, quanto mais tu lê, sabe? Tu vai conhecer, óbvio, pode ser que, enfim, vai ter a criança lá que começa a ler Young Adult e pode ser que ela não se interesse por literatura brasileira ou continue lendo depois. Pode ser. Mas só de ela estar com o livro ali, eu acho que já é, sei lá, uma chance a mais. E eu acho que, enfim, não me preocupo com isso de a gente estar
num limbo, porque eu acho que a gente tem que fazer a nossa arte mesmo como a gente quiser e tentar se inserir como todo mundo se insere. Tipo, é conservador pra caralho, mas enfim, a gente tá aí pra lutar. Bom, vai ser mais difícil agora com o Bolsonaro, mas, né, vamos se dar as mãos, né? Sei lá. Ah, sim, minha avó, tipo, sei lá, tem um conto no meu livro que tem um personagem numa sauna que ele, tipo, sei lá, dá pra uns mexer e fica vendo um monte de pica pra todos os lados. Daí a minha avó, ela disse assim, engraçado, porque tem alguns contos que tem a ver contigo, daí eu fico pensando o que tem a ver contigo, o que não tem. Eu, ai, meu Deus, é tudo ficção, vó, relaxa. Mas, tipo, sei lá, tem umas ruas que é por onde eu, tipo, sei lá, rua que ela mora, entendeu? Que ela leu ali, dela fica, enfim, não importa. Mas o meu próximo livro, eu quero que estou escrevendo um romance, tá bem no começo, mas e até tem tipo tem 2 protagonistas e um deles é gay, mas isso tipo não é central nem um pouco, assim, não fala, não tem elucubrações sobre isso e é um livro que vai ser basicamente contado a partir de uma galeria de fotos de um celular, então eu queria trabalhar com essa coisa de, sei lá, prints e conversas e fotos e memes e coisas correntes de WhatsApp e fake news. Sei lá, queria que fosse assim, tipo, começando do presente indo para o passado, assim, que nem uma galeria de celular, e que a estrutura fosse um pouco mais central e, enfim, tem muita coisa ainda que eu quero escrever, sabe? Tipo, sei lá, escrevi um livro que os personagens são gays, um livro de contos, mas tenho muita coisa para explorar ainda. Eu acho que não vou ser um escritor que fica que encontra uma fórmula, não gosto muito dessa ideia, assim. Bom, no meu caso é muito difícil porque a minha literatura é violenta, pessimista e amarga. Então é difícil publicar dessa forma. Eu sou muito impopular. Eu reconheço a minha qualidade literária, tenho a minha qualidade literária reconhecida. O meu terceiro livro, Tiro de 1 Milhão de Anos, ele ganhou PROAC para ser publicado. Eu ganhei menção honrosa no meu livro inédito agora, que chama Igor na Chuva. Menção honrosa no programa Nascente da USP, que é um programa muito tradicional na literatura. E, bom, eu escrevi um livro de poesia agora também. Eu já tenho 2 livros inéditos. O livro de poesia eu já tive algumas propostas, mas todas de editoras muito pequenas e com divisão de custos, assim, sabe? Mas não por causa da popularidade do texto, mas pela qualidade literária, só pela qualidade literária, não pela popularidade, assim, porque são extremamente impopulares meus livros. Então é um pouco difícil por causa disso. Mas eu não posso fugir, é o meu estilo, a minha voz, eu encontrei a minha voz, acredito nela e pretendo continuar escrevendo assim, do jeito que eu escrevo. Primeiro, respondendo o Rabelo, eu acho que se a gente estava em um limbo, né, por mais que a vitória do Bolsonaro tenha sido muito desagradável e decepcionante, né, no caso de muitas pessoas que a gente conhece, por outro lado, é muito inspiradora. Então, assim, se a gente for pensar pelo lado positivo, pelo menos a gente vai ter muito material. O Santiago sentiu uma necessidade, como ele disse agora, de ter um discurso um pouco mais político. Isso eu posso falar que eu senti muito isso também. Eu nunca tinha parado para pensar e falar sobre política no YouTube, por exemplo, e eu estou falando agora abertamente, discutindo leis, propostas, e curiosamente eu estou tendo mais visualizações nesses vídeos do que falando sobre literatura, que é algo que eu estou falando desde 2010. Eu fiz um livro, já começo a misturar, né? Fazer livro e fazer vídeo. Mas gravei um vídeo recentemente sobre, por exemplo, se seria possível extinguir o 13º salário por conta daquela fala do Mourão. E, teve, sei lá, 17 mil visualizações, perto das 400 que eu estava tendo. Achei maravilhoso. E eu tenho certeza que,
no meu próximo livro, eu com certeza vai ter algum discurso político de alguma maneira, né? Eu não vou conseguir... É impossível escapar disso, porque, como eu disse, é algo que está intrínseco a gente, né? Eu acho que, muito mais do que ser transgressor, por exemplo, né? Eu não sei se alguém um dia acorda e fala assim, vou escrever um livro transgressor, mas eu não tenho como apagar que eu sou progressista, né? Isso vai transpirar em qualquer coisa que eu escrevi a partir de agora, com certeza, muito mais quando a gente tem uma ameaça tão visível quanto, né, no cargo de presidente da República. Agora, e já respondi também a segunda pergunta, eu acho, né, falando sobre meus próximos passos, mas ainda não... Assim, já comecei a escrever várias coisas, mas eu não gosto de falar quando eu estou no começo, né, eu estava no começo do livro, eu não gosto de falar quando eu estou no começo, porque eu desisto muito fácil das coisas. Porque, para mim, publicar um processo tão dolorido, sabe? Você escreve, é lindo, maravilhoso, né? Você manda para a gente fala assim, que legal. Aí começa, manda para aquela editora. Nossa, aquela editora aceitou ler meu livro, que legal. Aí não aceita. Aí a outra, vai ver. A outra, essa aí demora 6 meses para responder. Aí, beleza, uma aceita. Aí começa, sabe, é muita dor de cabeça. Eu acho que sim, dói muito. E aí eu preciso esquecer um pouco como foi o processo do último livro. Quando eu estou esquecendo, já falo assim, talvez nem tenha doído tanto, né? Acho que eu estou exagerando na minha memória. Aí você vai lá e publica de novo. Mas chega uma hora que também se torna um pouco inevitável, né? Eu sempre gostei muito de me expressar, de ter um contato das minhas ideias com as outras pessoas. Então, eu tenho certeza que me fechar disso para sempre seria impossível. Agora, prometer um livro para 1 ano, 2 anos, eu realmente não sei dizer. Eu espero que o quanto antes, né? Mas não sei dizer mesmo. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que, principalmente nos próximos 4 anos, vai ser meio impossível ficar no limbo, né? Eu acho que, sei lá, como você mencionou, né, da literatura trans ou das mulheres que estão, nesse momento, a todo vapor, assim, ter essa impressão de que nós, escritores gays, estamos no limbo, na verdade é porque a gente vive num país tão conservador, né, que se você não está se firmando o tempo inteiro, parece que você está regredindo, né? Então, eu não acho que nós estejamos no limbo, né, porque realmente agora a gente vai precisar realmente, né, se firmar mais do que nunca, né? Eu gostaria de não ser tão pessimista, mas eu tenho a impressão de que vão ser 2 passos para trás e 1 para frente, né? Espero estar errado. Mas eu acho que é isso, né? E quanto aos planos futuros, eu sou um autor inédito, eu fui contemplado pelo um edital da Prefeitura de São Paulo de livro estreante, então estou aí para lançar o Horses, tenho 10 meses aí para lançá-lo, então acredito que no primeiro semestre de 2019 ele vai estar aí saindo. Eu queria te responder uma coisa. Por exemplo, eu acabei de lançar o meu 2º livro, né? É até legal poder falar dele também. Mas, pesquise você. Respondendo a sua questão futura, né, eu estou escrevendo um livro que eu acho que vai ser um problema, porque eu estou contando a história da minha amiga de infância, Carla, que é a minha amiga mais antiga, a gente é bem próximo até hoje, e ela é uma menina negra, uma mulher negra, que hoje em dia tem um alto posto no mercado financeiro, mas o custo disso foi ela nunca nem ter beijado na boca, e um processo interno assim de embranquecimento. Então, eu sei que vão me matar, sabe? Por eu estar aquela questão do lugar de fala e tudo mais. Tanto que eu faço junto com a Carla, né? O tempo todo eu estou discutindo com a Carla e com minhas amigas do feminismo negro que estão super me apoiando. Mas eu sei que eu vou ser massacrado, né? E eu vejo uma intersecção muito profunda entre essa busca dela e a minha, que vai totalmente pelo oposto, por exemplo, pelo prazer, né? Em algum lugar a gente está tentando compensar um fundo ali que a gente está recebendo, né? O tempo todo, que é comum, né? Eu quero causar com esse livro. Mas o novo agora está muito legal. Itinerários para o Fim do Mundo. E o título, assim que no dia seguinte do Bolsonaro,
o título já me bateu de uma outra maneira, sabe? É muito louco. Aquilo que você escreveu ganha uma outra proporção, assim. E foi ótimo o livro ter vindo à tona exatamente nesse mês de novembro, assim. Mas eu só queria falar uma mini coisa que, assim, eu acho ridículo essa história de lugar de fala na literatura, sabe? Tipo, lugar de fala tipo, existe para aqui, sabe? Não, para falar, enfim, né? Eu não posso falar sobre como é ser uma mulher. Eu não vou chegar e dizer, ser uma mulher negra é assim, eu entendo muito sobre isso. Porque eu não sou uma mulher negra. Porém, isso seria um pouco ridículo, mas na ficção não é assim, gente. Tipo, senão não teria Harry Potter, senão não teria a única referência é Harry Potter. Sei lá, senão não teria ficção científica. Exato. Como é que eu vou escrever sobre um bully? Tipo, a ficção, a literatura funciona de outra maneira. E tu não poder escrever sobre o que tu quiser e sobre a vida dessa mulher, tipo, onde é que a gente está querendo chegar com isso, sabe? É só isso, só com isso que eu queria encerrar, agora acabou. Mentira. O Alexandre leu pra mim o começo do teu romance, O Tiro de 1 Milhão de Anos. Meu Deus, eu fiquei muito chocado, eu gostei muito, eu tô ansioso pra ler. Sério? Então agora eu tô mais ansioso ainda. Legal. Bom, o poema chama Da Cabeça aos Pés. Com a boca cheia de sangue, eu vou fumar até eu morrer. Com um grito de umbanda, eu vou ser louco até eu morrer. Como uma viúva negra, com a pata presa na teia, vou atrás de homens até eu morrer. Julgado e condenado, eu vou espalhar culpa até eu morrer. Se o destino é vilão, como cupins de demolição, eu vou ficar nessa casa até eu morrer. Obrigado. Aproveitando que a gente discutiu também coisa de temática urbana, tem um trecho que eu acho bem interessante aqui, porque ele é um trecho de uma tentativa de suicídio, mas o personagem assim ele interage com o lugar onde ele está, que é no parapeito de um bar decadente, assim, onde ele iria se atirar, né, mas ele acaba não se atirando. E eu acho bem legal essa coisa com o ambiente, né, como ele se relaciona com o ambiente. Foram 3 ou 4 andares antes que um trinco emperrado lhe exigisse a força que não tinha. E, no entanto, nesses casos extremos, certas forças superiores, talvez inferiores, nunca se sabe, a barreira cedendo e abrindo fendas suculentas de luz que se desdobraram num retângulo, até que um jato frio lhe crepitasse na cara, balde de gelo no peito, sereno noturno dolorido. Lá embaixo, o neon era só um pisca-pisca fajuto de Natal. Uma boa altura, as dores ficam lá embaixo, acovardadas. Queda fatal, os pombos juízes enfileirados no parapeito, litúrgicos, excremento de ave no chão, incenso das alturas, a roda de fogo da noite queimando no peito dele. É agora, o vômito de todos os recalques, as perdas, as surras, o medo, a fuga, a despedida do melhor amigo, tudo ardendo numa azia diabólica, entranhas reviradas, um enjoo que é estar vivo, pombos implacáveis, malditos, encardidos, o subúrbio ressonando indiferente as lágrimas rompendo, represa de sal, se sentir pior que a bosta dos pombos embaixo da sola do sapato, apalpar o vazio dos bolsos, o último cigarro foi há séculos, merda, acabar com a vertigem das alturas, se apaixonando pelo salto, pernas trêmulas, encerrar tudo aqui, sem dívidas, saldo zero, Nietzsche na contramão, o abismo te encara, filho. Só que quando você está embaixo, a altura também te encara, pai, e te esmaga. Enfrentamento perpétuo, ou pelo menos durante o período de duração desses 2 colchetes abertos entre o nascer e o morrer. 2 pés plantados no parapeito. Mas os pombos têm asas, os malditos, os filhos da puta alados. Eu tenho apenas mãos machucadas por desculpas. O último Luke Strike parece que foi há 2 séculos. Medo gelado no peito. Já começo a morrer antes da queda. Não respirar, facas no pulmão, desaprender esse negócio esquisito que é estar vivo, cutucando feridas abertas que se abrem apenas porque se está vivo. Porra, merda, coisa diabólica. A sentença dos pombos juízes é implacável. Habitantes das alturas não descem escadas jamais.
É por cima que se vai adiante. O fedor de merda de ave é o bálsamo dos abismos. Tonturas, blackout. O que são essas mãos tenazes que me puxam de volta antes que eu desmaie? Duas silhuetas humanas que, quando eu estou prestes a identificar, começam a derreter contornos na escuridão do meu desmaio. Eu, Ícaro, asas de cera amolecidas pelo sol negro da madrugada. Os pombos não perdoarão. Está meio que na ponta dos seus bicos. Está escrito no ruflar fuligem de suas asas. Está gravado em suas patas mutiladas. Não, eles não perdoam nunca. Eles sabem que o maior problema higiênico e filosófico da humanidade é a porra do suicídio. Bom, enquanto a gente finaliza aqui o nosso sorteio, eu queria lembrar que nós temos a livraria Blux lá embaixo, que está a nossa parceira, vendendo livros de quase todos nós, porque ele vai levar algumas bronquinhas, por exemplo, eu pedi o do Santiago, não chegou, então a gente vai sortear o dele, porque eu pedi para comprar das letras, não tem problema, livraria Blux. Né? E o livro do Danilo, seu livro Coisas Inatingíveis, está lá embaixo, sendo vendido. Então, por exemplo, se alguém quiser comprar algum livro de nós aqui, pode até pegar o autógrafo com o autor, o livro está aqui, sendo vendido. Né? Eu vou disponibilizar o primeiro meu também, o Nicotina Zero, que é esse aqui. Queria mostrar a capa do meu livro também para vocês. Se vocês quiserem mostrar, gente, porque eu não estou na Globo. Então, esse é o meu primeiro livro, que eu vou sortear. E esse é meu segundo livro, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá? Sim, sim. Esses dois aqui eu vou dar de presente para o nosso colega que tinha pedido. Então, espero que você goste. Tira um número, Santiago. Vamos sortear o seu primeiro, Neve Negra. Ah, entendi. De novo, então a gente vai tirar o número 54? Não, vai trocar. Nossa, entendi. Vai ter que tirar várias vezes, Santiago. Vamos lá. Quem que é? Se a pessoa já tiver... Você tem já o livro dele, o 2? Qual que é o número 2? Cadê a lista? Ah, é o Danilo? Você já tem o livro dele. Então você passa para o amiguinho, né? Tá bom? Agora vai 57. 5. Marcos ganhou o livro. Eu vou pegar o seu endereço, passa para o Josué, vai chegar na sua casa, Neve Negra do Santiago Nazariano. Tá? E agora eu vou sortear o meu. Pronto, olha. Agora eu vou sortear no Nicotina Zero. Se você não quiser, você joga no lixo. Não, passa para o amiguinho. 19. Não tem? Tá. Vou inventar, então. Nossa, 19 de novo. 5 de novo. O problema é a maneira de dobrar, né? Nossa, gente. Vou te matar, Josué. 13. Você ganhou meu primeiro livro. Depois me conta todos os defeitos, por favor, com maior honra. Gente, mais alguma questão? Muito obrigado pela presença. Obrigado, Santiago. Obrigado, Tobias. Obrigado, Hugo. Obrigado, Danilo. Obrigado, Gui. Obrigado a todos que estão aqui. Heróicos, né, de poderem se reunir. Está vindo muita gente todo dia, mas acho que hoje com essa chuvinha, né, eu achei muito... Esse áudio ele vai estar disponibilizado em podcast, essa discussão a gente vai poder disponibilizar. Algumas imagens também vão sair em vídeo e tudo mais, se vocês quiserem. E aí depois quero conversar... lembrar a todos que amanhã termina o Mix Literário, mas em dezembro sai a edição especial da revista Filos sobre o festival, com vários autores que estiveram com a gente, inclusive outros de fora de São Paulo que não puderam estar. Vão falar também
Autores importantes, famosos, novas vozes, de tudo. Então, fiquem ligados. Obrigado, gente. Valeu pela presença.